A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1 e versículo de número 1 ao versículo de número 3, que vai nos dizer assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nem sempre nós vamos entender as direções de Deus. Nem sempre nós vamos querer fazer a vontade do Senhor, irmãos. Porque humanamente falando, muitas vezes nós não vamos compreender a vontade de Deus. Muitas vezes, nós vamos olhar para aquilo que Deus está nos mandando fazer e a nossa vontade, sabe qual é que vai ser? De fugir. De não fazer o que Deus está mandando por não compreendermos ou por aquilo ser fora daquilo que a gente estava cogitando fazer. Fora da direção que a gente estava pensando em tomar. Deus te trouxe aqui para te falar. Se Ele te falar algo que estiver fora daquilo que você estava cogitando fazer, faça como Ele te mandar. Se Deus te falar algo que estava fora dos teus planos, faça como Deus está te mandando, mesmo que o que Deus está te falando não faça parte dos teus planos. Sabe por que você tem que fazer o que Deus te manda? Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E Ele é o Deus que trabalha de maneira especial e nós não temos que entender o trabalhar dele. Mas, irmãs, se eu não quiser fazer o que Deus está me ordenando, se eu quiser fazer aquilo que eu planejei, pois a vida é minha, porque tem momentos que a gente pensa assim, né, irmãos? Tem momentos que vem uma rebeldia, tem momentos que a gente começa a ir pela carne. A vida é minha, eu faço como eu quero, quando eu quero, vou para onde eu quero. Foi isso que aconteceu com Jonas. Se a gente escolher a nossa própria direção, vamos ter que aprender a lidar com as nossas consequências. Consequências que Deus muitas vezes não quer que a gente enfrente, porque Deus não queria que Jonas enfrentasse as consequências que ele enfrentou. Mas o posicionamento de Jonas foi que pediu para que ele colhesse as consequências que ele colheu. O Senhor foi muito claro na direção dele para com Jonas. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus, Ele é muito claro com você. Às vezes você não quer entender, às vezes você não quer ouvir, às vezes você não quer fazer o que Deus está te mandando, mas Deus, Ele é claro quando Ele fala contigo. Aqui você vai ver de maneira clara. O Senhor veio ali, irmãos, falou com Jonas de maneira clara. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Você observa que somente em um versículo Deus diz tudo o que Jonas precisa fazer. Às vezes a gente pensa que Deus vai falar conosco com muitas palavras, não é assim? Não, porque se for de Deus, Deus vai falar, vai testificar, vai confirmar, vai ser um texto de palavras. Deus vai falar, vai ser um detalhe. Mas às vezes não, irmãos. Às vezes é aquela voz suave que diz assim: faça isso e pronto. Às vezes é aquela direção que vem curtada para você: eu faça isso e pronto. E nós temos que fazer o quê? Buscar entender? Não. Temos que obedecer. Deus foi claro, foi objetivo e foi nítido no que Ele queria. Deus tem sido nítido com você em algumas direções. Ai, mantém, mas realmente eu não queria nem ouvir essa palavra, porque eu não queria fazer o que Deus está mandando. E Deus está dizendo: até quando você vai fugir? Todas as vezes que nós fugimos do que Deus direciona para a nossa vida, nós estamos atrasando na nossa própria vida o trabalhar de Deus. Aí às vezes queremos culpar a Deus. Deus, por que não chegou ainda esse milagre? Por que fulano não foi liberto? Por que a porta ainda não abriu? Por que a cura ainda não chegou? E Deus está dizendo: como é que está o seu posicionamento, Jonas? Você está fazendo o que eu te mando, ou algumas coisas você está fazendo segundo a sua própria vontade, por achar que você sabe o que é melhor para a sua vida.
Porque nós, irmãos, temos algo chamado livre-arbítrio. Mas não podemos esquecer que no livre-arbítrio tem consequências também, dependendo da direção que você escolher tomar. A Bíblia vai deixar bem claro que Deus tinha uma direção certa. Declare comigo: eu vou ouvir a direção do meu Deus e vou obedecer o que Ele mandar. Eu vou ouvir a direção do meu Deus e vou obedecer o que Ele mandar. Tem gente que é assim, irmãos. Pede a direção de Deus, Deus mostra. Mas às vezes a direção de Deus vai contra a vontade dele, vai contra a vontade dela. Aí a pessoa faz o quê? Faz o que quer. Aí depois colhe as consequências. Por quê? Porque Deus já mostrou qual é a direção. E hoje Deus diz pra você: eu já lhe mostrei qual é a minha direção. Eu já lhe falei o que eu, o Senhor, tenho determinado pra você. Agora você tem que fazer sua parte. Porque se você não fizer, as consequências acabam chegando. A Bíblia diz que Jonas se dispôs. Quando a gente vê isso aqui, irmão, Jonas se dispôs. Mas completa-se a frase: mas para fugir da presença do Senhor. Que a nossa disposição não seja para fugir. Que a nossa disposição não seja para tomar atitudes que o nosso Deus venha a reprovar. Mas que a nossa disposição seja para obedecer. Irmão, se Deus falar conosco e a gente estiver pronto para obedecer, nós vamos colher uma colheita extraordinária da obediência na presença do Senhor. É tanto que tem as bênçãos decorrentes da obediência e a maldição decorrente da desobediência. Somos nós que escolhemos o que nós vamos escolher. A colheita é nossa. Por quê? Porque a colheita vai depender do nosso plantio. Se eu planto obediência, eu colho milagre. Se eu planto obediência, eu colho resultados positivos e abençoados na presença do Senhor. Mas se eu plantar rebeldia, desobediência, dureza de coração, você acha que eu vou colher o quê? Consequências. Eu vou colher ventos, tempestades e muitas vezes desnecessárias. O que tem de pessoas, irmãos, passando por ventos, passando por tempestades que são desnecessárias. Por quê? Porque escolheram fazer sua própria vontade. Porque acharam: eu sei o que é melhor para minha vida. Nós precisamos parar com esse achismo. Nós não sabemos o que é melhor para nossa vida, porque quem sabe é Deus, irmãos. Quantas vezes você achou que uma direção era boa, que uma amizade era boa, que um lugar era bom, e você disse: eu vou investir tudo. E quando você viu, você colheu uma consequência terrível. E você diz: meu Deus do céu, me perdoe, porque eu fui pela vista. Eu fui por aquilo que eu estava contemplando. Lembra quando Ló olhou para as campinas regadas ali de Sodoma? Ló olhou e disse: eu vou por aqui. Por quê? Porque ele foi pelo olhômetro, ele foi pelo que ele estava vendo. Muitas vezes nós andamos pelo nosso olhar, por aquilo que estamos vendo, porque eu acho que eu sei o que é melhor para a minha vida. O olho de Ló levou ele para um lugar de destruição. A mesma coisa aqui no caso de Jonas. O olhar de Jonas levou ele para um lugar fora da rota, fora do sentido, fora da direção de Deus, e ele sofreu consequências. Porque Jonas, ele não olhou com um olhar de obediência, e sim de desobediência. Eu não quero, eu não vou. Eu vou comprar uma passagem aqui para Tarsis. Você vai ver que só no versículo de número 3, 3 vezes vai mencionar o nome Tarsis. Porque era o lugar da desobediência, irmãos. Era o lugar onde Jonas não deveria estar. Muitas vezes Deus nos alerta: não vá por aqui, não vá por aqui. Ele fica repetindo na nossa mente: não faça essa aliança, não faça. E às vezes a gente vai deixando passar desapercebido. Ah, Deus, o Senhor tá falando, mas eu sei o que é melhor pra mim. Isso aqui não vai dar esse problema todo, não. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos e pensamos: não vai dar esse problema todo, Urabaia Candarasto. Não vai ser tão grande a consequência, ou não vai ter consequência. E Deus está olhando do céu e dizendo: vai ter consequência. Tarsis é problema. Andar fora da minha direção é problema. Declare comigo: eu quero andar na direção de Deus. Eu quero andar na direção de Deus. A Bíblia diz que ele comprou uma passagem e foi para Tarsis. Pagou pela passagem para ir pelo caminho da desobediência. Às vezes a gente paga para ver. Às vezes a gente paga para ir pelo caminho da desobediência. Tem muita gente pagando para ver. E tem um ditado antigo que diz: quem paga para ver, vê demais.
Jonas pagou, irmão. Jonas não ganhou essa passagem, não. Versículo de número 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas pagou para ir para Tarsis. O que tem de gente pagando para ver? Decandarás, Turabaia. E Deus está dizendo: quem paga para ver, vê demais. Não seja uma pessoa que paga para ver. Não seja uma pessoa que acha que pode tomar a direção que você quiser e não vai ter consequência. Porque tem, irmãos. Tem a consequência. E não demorou de acontecer aqui na história de Jonas. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se você é uma escolhida de Deus, você pode observar que as consequências não demoram de chegar, não. Quando você desobedece, parece que as coisas é mais rápido do que na vida de todo mundo. Você já parou pra pensar nisso? Tem gente que diz isso pra Deus. Deus, fulano desobedece, ciclana sai da rota, faz o que quer, não dá em nada. Mas eu, só de pensar, só de pagar pra ver, acabo vendo demais. O Senhor me dá com troco, juros, correção e pronto, é tanta coisa. Que ou eu me coloco no prumo, ou eu me coloco na tua rota, na tua direção, então o Senhor destrói com minha vida. E era isso que estava acontecendo. Ou Jonas fazia o que Deus queria, ou Jonas morria. E às vezes, irmãos, vai ser necessário Deus fechar alguns cercos na nossa vida para obedecermos, porque senão a gente não obedece. Infelizmente é uma realidade. Muitas vezes a gente paga para ver, e se Deus não fechar o cerco, a gente não obedece a direção de Deus. Quando Deus ele manda, irmãos, uma tempestade, um forte vento aqui para o mar, que estava a ponto ali de despedaçar o navio, Deus não estava sendo mal. Porque Deus, ele não é mal. Ai, irmã, mas por que Deus me aperta tanto? Porque ele te ama. E ele não abre mão de você. Ele não abre mão dos propósitos que ele tem com você. E ele sabe que se ele não apertar, você não vai, irmão. Se não tivesse vento, se não tivesse tempestade, se tivesse tudo maravilhosamente bem, Jonas não ia para Nínive. Não adianta. Tem coisas que se Deus não apertar, a gente não faz. Declare comigo: o aperto que eu estou vivendo é para eu obedecer, senão eu não obedeço. O aperto que eu estou vivendo é para eu obedecer, senão eu não obedeço. Irmãos, Deus conhece a gente. E Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa teimosia, rabanchucandarai às vezes, porque tem momentos que a gente é teimoso. Tem momentos que nós pensamos: eu sei o que é melhor para mim, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu sei, o Senhor dos Exércitos diz para você: eu sei o que é melhor para você. Você não sabe, mas eu sei. Faça o que eu tô te mandando, mas Deus, eu não queria fazer. Quem disse a você que os escolhidos de Deus faziam o que queriam? Não, você pode observar que muitos deixaram de viver seus próprios sonhos, seus próprios projetos, e é assim até os dias de hoje. Vai ter momentos que Deus vai exigir que a gente deixe algumas coisas para trás. E nós precisamos obedecer, fazer o que Deus está mandando, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, porque a vontade de Deus é melhor para a nossa história. A tempestade veio. Era vontade de Deus a tempestade vir, irmãos? Deus queria destruir Jonas. Foi assim? Não, não foi. A vontade de Deus era o quê? Que Jonas ouvisse e tivesse disposto a obedecer. Assim é na minha e na sua vida. Deus nos alerta, Deus nos avisa, Deus fala conosco. Qual é a vontade de Deus, irmã? Que a gente esteja disposto a obedecer. Que a gente esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Ó Senhor, eu estou aqui. Eu vou fazer o que o Senhor está me designando. Eu vou fazer o que o Senhor está me mandando, mesmo que eu não compreenda, porque eu entendo que a tua vontade é melhor para mim. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que a gente trilhe as rotas que Ele está direcionando. Porque se Ele está mandando ir para Nínive, Ele sabe. Se Ele está mandando você tomar algumas direções, Ele sabe o que é melhor para você. Ele te escolheu para uma obra e Ele vai se responsabilizar por você. Mas não ache que tomar suas próprias decisões vai isentar você de colher consequências, porque não vai. Não é porque nós somos escolhidos, não é porque Deus tem uma obra na nossa vida que Ele vai nos criar como filhos mimados, que fazem o que quer e não tem consequência, não. Com o reino de Deus não é assim. Ou a gente obedece a ordem do Senhor e faz como Ele está mandando para sermos bem-sucedidos e abençoados, ou então nós fazemos nossa própria vontade, mas a conta vai chegar. A conta aqui chegou para Jonas. E Deus está dizendo: eu não quero trazer conta para você. Eu não quero permitir tempestades. Na verdade, eu não quero tocar em lugares em que você não suporta.
Porque às vezes, irmãos, a gente pede para Deus tocar em alguns lugares. Às vezes, com as nossas atitudes, a gente pede para Deus tocar em algumas pessoas. E hoje Deus diz para você: eu não quero tocar em pessoas, eu não quero tocar em situações para você ter que vir fazer a minha vontade. Na verdade, eu não quero mandar tempestade para você. Eu não quero mandar tempestade para sua vida e não quero que você vá para o ventre do grande peixe. Então se disponha a obedecer. Diga: eu tô aqui, Senhor. Querer, eu não queria não. Porque a gente pode ser sincero com Deus, irmãos. Não acho que a gente tem que ser hipócrita, não. Porque não, Deus não se agrada de hipocrisia, Ele se agrada de verdade. Deus, eu não queria fazer. Mas o Senhor tá mandando, eu vou obedecer. Mas a minha vontade não era essa, não. E aí Deus vai, irmão, se agradar de você, porque você está sendo obediente. Você vai colher os frutos da obediência. E depois você vai agradecer a Deus por ter obedecido. Você vai agradecer a Deus por ter ouvido a voz do Senhor. Declare comigo: eu vou obedecer e vou colher frutos da obediência, oh glória. Eu vou obedecer e vou colher frutos da obediência. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu não quero você colhendo maldição. Eu não quero você desobediente para ter na sua vida maldições, mas eu quero você obediente para você colher os frutos, as bênçãos decorrentes da obediência. Se disponha a obedecer. Tome o exemplo de Jonas, não a faça como ele. Tome o exemplo dele para você não fazer igual a ele. Porque ele sofreu sérias consequências, porque ele fez a própria vontade dele e não a de Deus. Faça sempre a vontade de Deus, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa história, mesmo que a gente não compreenda momentaneamente falando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Nos ajude, Pai, para obedecermos a tua vontade. Nós não queremos, Senhor, entrar no ventre do grande peixe, não queremos passar por tempestades, por ventos contrários, por causa da nossa desobediência, mas queremos colher os frutos, Pai, decorrentes da obediência. Queremos ser abençoados, arabacandarasto. Nos desperta, Senhor, com esta palavra, para fazermos a tua vontade, pois a tua vontade é boa. Ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu te peço, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, vai, meu Deus amado, abrindo os nossos olhos para que possamos te obedecer, pois fazer a tua vontade é o melhor. Se o Senhor mandar ir para Nínive, que a gente vá para Nínive, não depois do aperto, mas que a gente já obedeça logo, Rabaiacandarasto, quando o Senhor mandar de primeira, que a gente venha estar disposto a obedecer para colhermos, Pai, os frutos da obediência. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma,
que o Senhor, ele falou com Jonas, trouxe uma direção para ele, foi muito claro. Deus, ele vai falar contigo. Você precisa obedecer o que Deus está te mandando. E você, que Deus já falou com você, mas você está um pouco relutante para obedecer, obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. O nosso Deus, ele se agrada quando estamos dispostos a obedecer à vontade dele, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Terríveis consequências Jonas vivenciou porque foi desobediente à direção do Senhor. Obedeça ao que Deus está te mandando, porque Ele vai te abençoar. Ele não tem para sua história dores e sofrimentos. Ele não quer que você passe por tempestades desnecessárias, mas Ele quer abençoar você abundantemente. Por isso, obedeça mesmo que você não entenda, pois Deus sabe o que é melhor para sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.